ressurreição de Jesus, é sempre uma oportunidade da gente renovar a Páscoa de Cristo na nossa vida, na vida da comunidade, porque a cada domingo é uma Páscoa dominical e é sempre uma oportunidade da manifestação do ressuscitado na vida da comunidade. Então, que bom que aqui nós nos encontramos neste 12º do tempo comum e, de acordo com a disposição do nosso coração e a inspiração do Santo Espírito de Deus, possamos colher os frutos espirituais que a Sagrada Liturgia faz germinar e brotar no coração de cada um de nós. E nós continuamos nestes domingos meditando o Evangelho de São Marcos. E nós estamos aqui quase que no início do Evangelho, aqui no capítulo 4, e nós já estamos ouvindo falar de tempestades. Porque o Evangelho de Marcos, sendo o primeiro a ser escrito dos 4, ele é escrito durante a perseguição de César Nero, mais ou menos por volta do ano 64 da era cristã, e ele é escrito para os cristãos vindo do paganismo, sobretudo aqueles que estavam enfrentando as grandes perseguições de Roma. É também neste período que acontece o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, que celebraremos no próximo domingo. E assim, o direcionamento dos escritos de Marcos, que vai em forma de catequese, por isso é um evangelho de cunho catequético, leva a instruir os cristãos a enfrentarem com fé a grande perseguição. Leva os cristãos a acolher durante este tempo de provação a vontade de Deus e ressignifica diante da dor e do sofrimento a presença de Jesus, que nunca abandona os seus. Portanto, este evangelho, ele brota aqui logo no início do livro de Marcos, porque ele vai logo tocar no ponto direcional a qual ele quer alcançar, que são aqueles que estão sofrendo as perseguições de maneira particular em Roma. E o evangelho que nós também acabamos de ouvir, ele é continuidade do domingo passado. Domingo passado nós ouvimos e rezamos e proclamamos o evangelho do capítulo 4 até o versículo 34. E hoje nós damos continuidade a partir do versículo 35 até o 41. Para dizer que tem uma continuidade na formação catequética e espiritual de Jesus na liturgia que estamos celebrando. Agora é muito importante que a gente lembre qual foi o evangelho do domingo passado. Quem lembra aqui? Nem para ser essa pergunta para entrar no céu, né? Acho pouco. A semente. Vocês lembram lá do semeador que lançou sementes na terra? Vocês lembram lá do pequenino grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, e que ao ser plantada cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Mas também nós aprendemos no evangelho do domingo passado que temos, em primeiro lugar, a missão de semear. E depois que a gente semeia, o que é que a gente faz? Vai dormir. É isso que o evangelho falou. Semeia e vai dormir. E deixa que Deus faça crescer e florescer, né? Então vá dormir. Igualzinho como Jesus fez hoje. Semeou no coração dos discípulos a palavra, plantou no coração deles a fé, e que ele foi fazer hoje? Dormir. Para ver se
no coração daqueles que acolheram a semente da palavra, a fé já tivesse florescido. Então, o Jesus hoje, na verdade, ele está pondo em prática o que nos ensinou no domingo passado. Ao mesmo tempo que nós tínhamos que semear, nós também tínhamos que ser sementes na mão de Deus. Hoje, semeados pela palavra, pela escuta, pelo ensinamento de Jesus, nós vamos ver como está no nosso coração o florescimento da semente da fé. E ele se põe a dormir. E diante da dormida, acontece ali a tempestade. É bom a gente ouvir o detalhe quando o evangelho inicia. Naquele dia, ao cair da tarde. E nós podemos entender este cair da tarde em 3 sentidos. O primeiro, numa realidade cronológica e temporal. O dia está findando e a noite está iniciando. É um tempo que a gente contempla todo o fim de dia e todo o início de noite. Mas também a gente vai entender este tempo como um tempo histórico. O dia, quando está finalizando e a noite iniciando, quer dizer uma dificuldade, uma tempestade, um problema, uma provação que nós vamos enfrentar. Entendeu? Os cristãos ali estavam enfrentando o problema da perseguição, da morte, do martírio, sabendo que o fim do dia era um tempo de dificuldade e de extrema provação. É um tempo de noite, é um tempo escuro que aqueles iriam enfrentar. Mas também nós podemos entender como um kairos, um tempo de Deus, um tempo necessário também na nossa vida, porque todos nós passamos por noites escuras, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por dificuldades, sejam os discípulos, seja a história, ou sejamos nós, todos entraremos um dia num tempo de provação para sermos provados na fé. Amados irmãos e irmãs, disso ninguém escapa. Quem não passa por dificuldades? Todos nós. Problemas? Todos também. Mas hoje nós entendemos que Jesus coloca os discípulos na barca e leva eles consigo. E Jesus se coloca na polpa, ou seja, na parte de trás do barco. E ali vai tirar uma soneca. E a barca, enfrentando os horizontes do mar, vai assim entrar numa grande tempestade. Alguns sinais bonitos desta imagem. Primeiro, Jesus nunca abandona a barca. Porque, irmãos, a barca é a igreja. Jesus nunca abandona a sua barca. É mais fácil nós pularmos dela. Mas a barca de Cristo nunca vai perecer. Mesmo que passe por grandes tempestades e grandes dificuldades, meus irmãos, a nossa salvação sempre vai ser a fé na igreja. Não podemos duvidar disso. Jesus está na polpa, talvez aqui em Tucumã, ainda mais com a seca que a gente tem pouco contato com esta realidade de embarcação, mas a polpa é onde fica o leme. Ou seja, do leme você comanda a direção do barco. Jesus estando na polpa, mesmo dormindo, não deixa a direção da sua igreja. Não deixa. O que significa o travesseiro que Jesus descansa? Significa a tranquilidade, significa, aquilo que abafa o barulho da tempestade. O travesseiro é a sua, podemos dizer assim, é a imagem de quem está seguro, de quem não entra em desespero, porque o travesseiro é a fé, podemos entender assim. E pode ser, meus irmãos, que os nossos travesseiros estejam aí encharcados de lágrimas, os nossos travesseiros estejam encharcados de sofrimentos,
Pode ser que nós estamos abraçados num mar de dor e de angústia, enquanto nós devemos repousar o nosso coração e a nossa esperança no travesseiro do coração de Jesus. Vinde a mim, todos vós que está cansado e fadigado, com o peso dos vossos fardos, em mim vocês encontrarão descanso. Palavra bonita de encorajamento de nosso Senhor. Irmãos, não desanimar. Ele está conosco sempre. Deus não dorme nunca. A imagem de Jesus dormindo é muitas das vezes a resposta dos nossos sofrimentos e dos nossos desesperos que apagam ou que silenciam a presença de Deus. Quantas vezes nós rezamos com fé, com confiança, quantas vezes rezamos com muita devoção e esperança, mas o que nós só recebemos é o silêncio de Deus. Muitas vezes, Deus sempre silencia nas nossas tempestades, porque, irmãos, Ele não está lutando contra nós. Deus está lutando em nosso favor. Deus está lutando na fé. Deus está lutando na nossa esperança. Deus está lutando dentro de cada um de nós. E esta força gigante que nos faz dar o passo da esperança, que nos faz dar o passo do acreditar, dar o passo, podemos dizer assim, da vitória da fé, é Jesus que nos impulsiona pela força do seu amor e não nos deixa desmoronar nunca, nunca. Não sei qual é o tamanho da sua tempestade, irmão, irmã. Não sei como está a força das ondas na sua barquinha. Pode ser que, como as dos discípulos, esteja quase afundando. Mas se você tem Jesus, ela nunca vai perecer, nunca. Mesmo que pareça, porque acima das nossas tempestades e das nossas dores, tem aquele que tem a autoridade de ordenar e as coisas obedecerem. Ele tem autoridade sobre qualquer força. Ele tem autoridade de ordenar, ele tem autoridade até de andar sobre o mar. Então significa que acima das nossas dores, das nossas angústias e sofrimentos, tem Jesus sempre triunfante. Nunca contra nós, mas sempre do nosso lado, ao nosso favor. E por isso, irmãos, que às vezes quando nós estamos passando por uma grande tempestade assim, e que por aqui está todo destruído, está todo arrebentado, né? Por aqui está dilacerado, a gente sempre corre o risco de querer encontrar Deus na minha frente. A gente sempre corre o risco de querer encontrar Deus resolvendo os problemas. Mas Deus, meus irmãos, não tem tempo para isso quando Ele se dedica a estar lameado com as nossas misérias, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, quando Ele está lá sujo com as nossas tristezas, com o nosso mundo, com a destruição que muitas das vezes está aqui, e nós queremos encontrar Deus lá e Ele está aqui, nós queremos encontrar a resposta lá e Ele cuidando aqui, nós queremos encontrar solução lá e Ele curando aqui. Que graça pensar assim. Deus que não dorme, Deus que dorme diante dos nossos olhos, mas Deus que nos sustenta e nos fortalece diante das nossas provações. Onde tu estás, Deus, lutando dentro de você? Porque, Deus, tu não te importas conosco? Não precisa responder, mas quantas vezes a gente já não passou pela cabeça nisso, né? Tu não te importa não, Senhor, com o que eu estou fazendo? Olha que eu vou na igreja, olha que eu comungo, olha que eu trabalho, olha que eu sou da pastoral tal, e tu não te importas com a minha dor?
Porque, irmãos e irmãs, quando nos falta a semente da fé no desespero, Deus mesmo no seu Filho se torna a esperança do nosso coração. Quando a gente não tem mais, quem sabe, nem a força, nem o suspiro, nem a coragem de olhar para frente, Ele não nos deixa desanimar, porque está sempre do nosso lado. Ele está sempre conosco. A primeira leitura que nós ouvimos é Deus respondendo a Jó, que Jó era um homem muito bom, fiel, próspero, família linda, dinheiro, fazenda, casas, todas as riquezas, um homem fiel no seu proceder, nos seus negócios, mas quando provado, e o dia que ele questionou a Deus, se Deus o tinha abandonado, né? Aí nós ouvimos hoje na primeira leitura, o Senhor respondendo a Jó, no meio das tempestades da vida, das chagas, porque as úlceras que tomavam conta do corpo de Jó se tornaram tão devastadoras que o único lugar que ele tinha era se enrolando nas cinzas para não ser comido vivo pelos insetos. É por isso que até hoje no interior as cinzas ainda são um repelente muito eficaz contra os insetos, né? Jó já nos ensinou isso. O que Deus respondeu para Jó no meio deste mar de cinzas e tempestades? Jó, quem foi que fechou as portas do mar? Jó, quem foi que jorrou com ímpeto a tua vida desde o seio materno da tua mãe? Jó, foi eu que te vesti com nuvens. As névoas foram as faixas que te enrolaram. Mesmo quando eu marquei os teus limites, coloquei portas e trancas e disse, até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Até aqui, Jó, você sofre. Daqui para frente sou eu quem cuida de você. A arrogância das tempestades tem limite, irmãos. Todo sofrimento tem limite. Porque Deus, quando se levantar em favor daqueles que sofrem, é para nos tirar dos abismos das tempestades e dos abismos dos sofrimentos, para nos dar a graça de sermos ressuscitados e renovados no seu amor. E eu quero concluir esta reflexão dizendo isso para vocês, irmãos e irmãs. Tenhamos perseverança de permanecer, sim, sempre com Jesus. Jesus está sempre na barca. Tolice da gente dizer que porque passei por um momento de dificuldade, eu não tive mais tempo de vir na igreja, pulastes fora. Por um momento de provação, não tive mais tempo, te afastastes, vencestes na fraqueza da falta de fé. E hoje nós queremos, dentro deste mar da vida, estar seguros na barca de Jesus, na missão da nossa igreja, estar seguros na barca de Pedro, que com o martírio consagra a sua missão e regou a vida da igreja com o seu sangue, testemunhando assim a missão de todos aqueles que forem fiéis a Cristo. Na igreja encontrarão como sacramento universal de salvação o conforto, a esperança, e na igreja, e vou dizer para vocês, irmãos, só na igreja nós temos garantia de sermos salvos. Padre Valdinei vai repetir para aqueles que não ouviram direitinho, né? Só na igreja temos a garantia de sermos salvos. Não me salvo fora dela, padre? Pode se salvar? Pode, mas aqui é garantia de salvação. Porque Deus está na direção, no comando
e nunca vai nos abandonar. Este Senhor que pode, que domina, que calma, que acalma, este Senhor que governa nossas vidas e dá paz ao nosso coração, vencedor da morte, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Façamos um momento de silêncio para a nossa meditação pessoal.